o seguinte. Esse ano, 2017, está completando 100 anos do falecimento de um filósofo cearense chamado Farias Brito. Aí nós resolvemos, eu, Marcondes, também com o apoio da Camila e outros professores, de organizar um evento hoje, tentando resgatar a memória desse filósofo que é tão importante, né, para a filosofia brasileira, a filosofia no Brasil. Talvez um dos poucos, talvez até o único assim, filósofo do século XIX, início do século XX, que teve uma repercussão grande, um filósofo que tinha uma pretensão de preparar um sistema de filosofia, de discutir com os filósofos da sua época, né, contemporâneos, de igual para igual. E aí, pensando nisso, como esse ano completa esse centenário, a gente resolveu fazer uma programação, uma ideia de uma jornada filosófica. Hoje pela manhã a gente começou fazendo uma trilha filosófica para Farias Brito, para a cidade de Farias Brito, que apesar de não ser a cidade onde ele nasceu, porque o Farias Brito nasceu em São Benedito, que é no norte do Ceará. Mas em 1953, a cidade que era Quixará foi mudado o nome para a cidade de Farias Brito, que é aqui na região do Cariri. Então, aproveitando essa deixa, né, aproveitando todas essas coincidências e essas ligações, a gente resolveu fazer essa homenagem e resgatar a memória do filósofo. E pela manhã foi feita as trilhas filosóficas, agora à noite, na verdade a gente faria tarde, num outro momento. E aí a programação agora à noite vai ser o seguinte: a gente vai falar rapidamente sobre essas obras, e aí o professor Marcondes vai falar um pouco sobre o Flusser, né? Mostrar que, apesar do legado de Farias Brito, né, ter, de certo modo, sido esquecido por uma parte da academia, a gente pode perceber que outros pensadores, né, que vieram para o Brasil, ou que são brasileiros, ou que têm alguma ligação com a nossa cultura, foram capazes de produzir uma perspectiva nova, né, criar um sistema, uma nova concepção de pensamento que dialogasse com a cultura brasileira. Então, a partir disso é que a gente resolveu fazer esse momento. Eu espero que vocês possam aproveitar e sigam também de incentivo, né, para conhecer também o que é produzido pelos autores do nosso país, né, para que a gente não fique sempre como meros copiadores, comentadores do que vem de fora, da filosofia europeia, e a gente não conhece aqueles que, né, junto com os comentadores brasileiros, que também tem ótimos comentadores, alguns pensadores que produziram, né, alguma coisa nova, que tentaram pensar na nossa realidade ou a partir dela. Então seria esse o mote da nossa proposta de hoje. Vai falar alguma coisa? Um momento. Bom, talvez vocês perguntem de antemão por que a nossa escolha do Flusser. Então, é um dos exemplos de como na contemporaneidade alguns autores procuram pensar a partir de uma outra esfera, de uma outra possibilidade de construção da reflexão filosófica de fora, digamos assim, da cultura europeia, ou daquilo que se considerou chamar ao pensamento ocidental. Então, o autor que a gente vai apresentar para vocês, alguns já conhecem, porque temos já falado em outras ocasiões. Então faz, de fato, uma consideração sobre a racionalidade ocidental e a crise do Ocidente, e propõe um exercício filosófico a partir de um outro lugar, que é o lugar do brasileiro, da cultura brasileira. E aí nesse diálogo com a ocasião, né, com a comemoração do Farias Brito, a gente queria trazer esse pensamento mais recente, mais contemporâneo nosso, dessa reflexão. Só para dar uma contextualizada rápida, o Farias Brito nasceu em 1862 e morreu em 1917. Em 2014 a gente teve uma semana de filosofia, que foi o sertão, né, filosófico, que a gente comemorou 100 anos da última obra que ele escreveu, que foi em 1914, que foi o Mundo Interior. E aí, é interessante que ele é um filósofo assim um pouco, digamos, peregrino, né? Meio retirante, porque viveu no Ceará durante um certo tempo, foi para Recife, depois foi para o Pará e depois para o Rio de Janeiro. Então teve
né, esse trânsito todo. Essa obra dele, que foi publicada recentemente, né, pelo Senado, é uma das poucas coisas que a gente ainda tem acessível. Boa parte da obra dele não foi reeditada e alguns a gente só encontra em sebos, em antiquários, e aí o Senado resolveu publicar essa obra dele para vocês perceberem a importância. Ele é às vezes mais estudado fora, em Portugal, na Itália, em outros países do que mesmo, e os cearenses nem conhecem, né? Conhecem o Colégio Farias Brito, a cidade com o nome Farias Brito, mas nunca ouviram falar do filósofo Farias Brito, né? É influenciado por Schopenhauer, por Spinoza, por Bergson. Então, na obra dele vocês percebem, né? Vocês podem perceber uma influência desses pensadores, mas uma tentativa de pensar além disso, né? De criar algo novo, de pensar a realidade. E isso é um incentivo para nós, né? Para que a gente não seja meros comentadores, né? A gente percebe que alguns pensadores têm uma certa exposição, né? Um certo reconhecimento, enquanto outros ficam à margem, né? Certo? Principalmente quando eles não estão muito conectados à academia. Você vê que um filósofo que não era tanto um filósofo da academia, das grandes universidades, até porque naquela época a universidade ainda estava, no Brasil ainda estava rastejando, ainda estava em seus inícios. E aí, como aqui na UFCA a gente tem uma pretensão de fazer esses resgates, mas também de tentar pensar a filosofia não apenas no âmbito do pensamento europeu, ocidental, mas tentar resgatar essas possibilidades de reflexão que são ligadas a determinados contextos históricos, a nossa realidade, a nossa cultura. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem algo diferente a tratar, né? Algo diferente a dizer. Ultimamente, na UFCA, o curso de filosofia, a gente tem tentado explorar campos que até então não são, né, discutidos, não são nem mesmo cogitados. Por exemplo, tratar de filosofia oriental, ou falar sobre filosofia africana, ou sobre pensamentos indígenas, ou, sei lá, outras possibilidades de reflexão que não aqueles da filosofia acadêmica mais rigorosa, mas tentar fazer esse diálogo, né, esse intercâmbio com outras possibilidades de pensar. E também resgatar pensadores que até então não têm esse acesso, né, na universidade. Aqui na biblioteca a gente não tinha, né, nenhuma obra do Farias Brito. Aí a gente fez um pedido para a Livraria do Senado, né, inclusive ainda não está na biblioteca mesmo, porque está para catalogação. Mas já temos, pelo menos, garantido, né, essas obras que ele escreveu. Isso é um passo, né? É apenas um primeiro passo, né, no sentido de fazer com que as pessoas, né, se sensibilizem, procurem conhecer melhor, né, tenham acesso a essas obras. Eu vou falar um pouco só sobre as obras. Teve um momento interessante que foi falado que o Farias Brito foi muito influenciado pelo pensamento de Sócrates, né? Inclusive, a primeira frase da primeira obra dele é uma frase ligada a Sócrates, e a última, né, da última obra dele também, que é Conhece-te a ti mesmo e filosofar e aprender a morrer. Então, essas duas frases estão no início da primeira obra dele e no final da última obra, para demonstrar essa preocupação, né, de apresentar a filosofia como uma atividade perene, né? Uma filosofia não apenas como um produto, né? Como um conjunto de obras, como um conteúdo dado, mas a filosofia enquanto essa busca, né? Essa investigação constante. Então, a primeira obra dele é essa. São 3 volumes, chamada Finalidade do Mundo. E por que tem esse título? Ela foi escrita entre 1895 e 1905. Então, ainda sob a influência da perspectiva cientificista, do positivismo, das filosofias mais materialistas, né? O Farias Brito foi muito influenciado também pelo pensamento evolucionista, do Darwin, do Spencer e de outros autores, que eram os pensadores que se estudavam na Escola do Recife, final do século XIX. Mas só que ele queria
e além dessa perspectiva evolucionista, porque o evolucionismo não apresentava, digamos assim, uma finalidade, uma meta nessa evolução. A evolução é de forma aleatória, né? É uma espécie de tateamento. Né? E aí a proposta dele é pensar uma filosofia naturalista, uma filosofia que se volta para a natureza, para entender a natureza, pensando a natureza como uma realidade única, que engloba os seres naturais, o espírito humano, a produção cultural, uma única realidade. Então essa é a chamada filosofia naturalista, que tem uma perspectiva evolucionista, mas que para o Farias Brito também tem uma meta a realizar, tem uma finalidade. Então é uma filosofia que tem um aspecto teleológico. Por isso o título da obra é Finalidade do Mundo. Então ele queria pensar algo parecido, né, com o que fez Spinoza na ética, parecido com o que fez Schopenhauer no mundo como vontade de representação, mas apontando uma perspectiva de que a natureza não é apenas um conjunto de realidades inconscientes, mas que a natureza tem um espírito, né, algo imanente que busca se realizar e busca se autoconhecer. Então essa é a proposta da primeira obra do Farias Brito. Ele discute com toda a tradição, né, principalmente com a tradição moderna, com todos esses filósofos que a gente falou, desde Descartes, passando por Kant, por Hegel, Schopenhauer, Spinoza, todos eles. Né? Então, você vê como é uma ousadia, né? Um filósofo do interior do Ceará tentar discutir com o que há de ponta, né, na filosofia do século XIX. Em seguida, ele escreve a segunda obra, que é A Verdade como Regra das Ações. É uma obra de 1905, em que a preocupação dele agora é também apontar para uma perspectiva que diz respeito à moral e à religião. Aqui tem toda uma filosofia naturalista, uma filosofia voltada para a compreensão da natureza, da substância, de Deus, mas ele também tem uma preocupação com a questão do direito, né? Vocês viram que ele era professor principalmente de direito. A filosofia ainda não tinha esse espaço todo que tem hoje, né? Então a preocupação dele era também encontrar critérios, né, regras, princípios para a ação humana. E aí fundamentar a moralidade, o direito e a religião. Ele é também conhecido como um filósofo crítico do materialismo do século XIX e que aponta para uma perspectiva religiosa, espiritualista. Então, além de um filósofo imanentista, além de um filósofo naturalista, ele também é um filósofo que busca uma compreensão de Deus como substância absoluta, mas enquanto espírito. Uma das frases mais conhecidas dele, que inclusive dizer que ele teve uma sacação, né? Uma tomada uma intuição de que Deus é luz. Mas luz em que sentido? Tanto no sentido natural, né? Luz enquanto realidade externa, corpórea, como manifestação, como também luz no sentido de interioridade, de consciência. Então Deus seria natureza, mas também seria consciência. E aí ele estabelece os princípios de uma nova metafísica. Né? E aí vem a terceira obra, que é a base física do espírito. Então ele vai discutir questões de psicologia, de metafísica, com os filósofos, né, do século XX já. Então ela foi escrita em 1912. Você vê que aí já se aproximando do período da Primeira Guerra, né, 1914 a 1918, ele morre um ano antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. E outro aspecto da filosofia do Farias Brito que é muito importante é a questão do existencialismo. Um filósofo que sempre esteve preocupado com a questão da morte, com a questão da existência humana. Ele no Brasil é considerado o precursor do existencialismo. Ele é considerado também um precursor de uma visão, digamos, mais voltada para a religião, num período em que a religião não tinha, né, não tinha mais a mesma audiência, né, que tinha anteriormente. E a última obra dele, de 1914, é O Mundo Interior. É uma obra de 500 páginas, né, em que ele traça justamente essa nova perspectiva de uma metafísica que tenta explicar o fenômeno da consciência, né, e refletir sobre a realidade que é o espírito humano. Então essa, né, é a produção filosófica dele, principal, né, porque tem alguns escritos assim, dispersos, outros que não foram, né, coletados, mas que
a gente tem aqui toda a produção filosófica dele, digamos, do ponto de vista mais original possível. Há uma discussão com outros autores, mas sempre em vista de apresentar a sua própria perspectiva, a sua própria visão filosófica. E é por isso que a gente considera que seria importante, né, resgatar, né, essa obra do Farias Brito, pensando também nessas ligações, essas conexões que tem com a nossa realidade. O filósofo que é cearense, que sofreu, né, todas as agulhas, né, da seca, né, um retirante, uma pessoa que também conviveu com os períodos mais conflituosos da nossa história, né? O período do abolicionismo, a República, a instauração da República. E uma coisa também interessante, muita coisa que se viveu na época dele, ele viveu e produziu, né, reflexões sobre isso, a gente está vivendo hoje. Na Finalidade do Mundo, um dos prefácios, ele trata de um seguinte tema que é muito atual. Logo que o positivismo, né, os líderes da proclamação da República, positivistas, instauraram a República, eles suprimiram a filosofia do ensino, né, do ensino médio, ginasial. E isso causou uma verdadeira, né, celeuma, né? O primeiro a se manifestar a respeito disso foi o Farias Brito. Muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, nessa reforma do ensino médio. Como é que se pode? Se fala tanto que é preciso refletir, que a gente precisa de um pensamento crítico, e a filosofia, que é aquela disciplina que tem essa intenção, retirada do currículo. Então a primeira crítica que ele faz aos positivistas, né, que eram inspirados no filósofo chamado Comte. Aí o lema da nossa bandeira é positivista, né, ordem e progresso, e retira a filosofia do ensino. E a gente está vivendo hoje essa mesma realidade, né, mais de 100 anos depois. A gente continua brigando para que a filosofia não saia, né, do currículo das escolas. E certas coisas acabam, né, se repetindo. E você vê, a filosofia sempre fica à margem, né? O Euclides da Cunha foi no período em que Canudos, né, foi 1897, então Euclides da Cunha estava no auge, né? Se tornou, digamos, o precursor da sociologia no Brasil. Os Sertões virou um clássico, né, logo de cara, né, da literatura. Então tinha todas as cartas, né, para que ele, apesar de não ter ficado em primeiro lugar, mas conseguir ocupar essa cadeira. E aí foi uma ironia do destino, né, acabar sendo morto e aí perder a vaga. Mas o interessante que a gente quer trazer também é que a gente tem que ter um pouco de ousadia, né? E às vezes na filosofia, nas outras ciências, a gente fica sempre à mercê do que se produz, dos grandes pensadores, e a gente não tem essa ousadia de querer também dar a nossa contribuição, né? Trazer a nossa marca. Aí você vê que determinadas situações contingenciais acabam influenciando na maneira como a gente pensa o mundo, né? A questão da seca, a questão da peste na varíola, os problemas mais imediatos, e ao invés de serem empecilhos, né, foram aquilo que impulsionou ele tentar refletir sobre isso, né? Por isso essa ideia de um existencialismo à brasileira. Muita gente fala que a filosofia, o Marcos vai falar sobre isso, né? Como o Flusser, que a filosofia no Brasil está mais ligada à literatura. Nós não somos grandes especuladores, grandes pensadores para produzir novos sistemas. Na literatura nós colocamos os problemas filosóficos que nós, digamos assim, percebemos. Você vê Machado de Assis, né? Recentemente saiu um livro falando que Machado de Assis seria, digamos assim, um pensador, né? Um filósofo na literatura. E é isso que a intenção seja essa mesmo. Encontrar um outro lugar de fala com um outro tipo de fala. E também essa crise, né, que a gente vê de valores, né? A crise da religiosidade, mesmo a ciência que até então pretendia dar conta de tudo, né? Então tudo isso é o que o Farias Brito tem a trazer, né, para que a gente possa refletir melhor na nossa própria realidade. E aí o Marcondes vai, né, fazer a fala dele sobre o Flusser, né? E aí a gente vai perceber muitas conexões, né, sobre esses temas. Então, eu preparei um roteiro aqui para não me perder na fala, mas queria pegar o que a Camila falou como um mote para começar a dizer a nossa intenção e depois tentar concretizá-la a partir de uma interseção entre o que foi apresentado no Farias Brito e um aspecto da reflexão do Flusser no século XX, que eu daqui a pouco vou apresentá-lo para quem ainda não o conhece.
Então, de repente, numa filosofia, num pensamento filosófico consagrado a pensar no ser, e aí né, se nega o lugar de fala ou de pensamento a vários outros sujeitos, e aí começa a aparecer uma filosofia preocupada também com o nada, como um lugar a partir do qual se poderia pensar, ou refletir, ou criticar, ou questionar a própria racionalidade. Né? Então, o nada como um não lugar, ou como um lugar não autorizado a pensar. Né? Como é que vai deixar de acontecer um milagre lá no lugar que já é estabelecido e preparado para ter um milagre, vem acontecer aqui, né, no lugar de mestiços, de analfabetos, né, de pessoas pobres, enfim. Né? Então, desses lugares não definidos, ou desses lugares não estabelecidos, ou até mesmo uma reflexão de um não lugar. Se precisa ter um lugar, ou se precisa ter algo, ou um espaço definido para a reflexão. Né? E até mesmo o questionamento do conceito como a palavra inicial e última da reflexão filosófica, desconsiderando, eu poderia dizer assim, outras sementes de onde a reflexão também nasce, né? Como no caso da literatura, da arte, e eu acho assim, que genuinamente brasileiro, de repente, um pensamento filosófico nasce a partir da arte literária, ou de outras expressões de arte, como a pintura, como o Flusser mesmo questiona, e aí ele vai fazer referência em um determinado momento às semanas de artes que acontecem no Brasil na primeira metade do século, e em outros momentos também, como uma provocação a um tipo de pensamento racional já estabelecido. Então, a interseção que a gente queria fazer com Farias Brito era justamente pensar a reflexão filosófica como uma reflexão brasileira, ou possivelmente genuinamente brasileira, a partir de uma condição desse filosofar, que em Farias Brito poderia ser, talvez interpretado, ser visto a partir da sua condição de imigrante, como foi falado várias vezes no documentário, ou apresentado pelo Franzé como peregrino, como aquele que passa por muitos lugares e experimenta várias realidades, e a partir daí, inevitavelmente, constrói um pensamento. Né? Ou seja, no momento em que ele vai estudar na Escola de Direito, na Faculdade de Direito em Recife, tem contato com um determinado tipo de pensamento, né, consagradamente o pensamento racional, e naquela época a única possibilidade de razão, de racionalidade, e ele começa a questionar e experimentar outras possibilidades. Então, o título que a gente pensou, a partir de algumas referências que nós escolhemos, e já eu revelo para vocês que referências são essas, foi o seguinte: pensar, migrar, unidos por um hífen, que poderíamos interpretar pensar e migrar, ou pensar ou migrar. Filosofia da migração em Wilhelm Flusser, nessa tentativa de aproximação com Farias Brito. Então, eu agradeço o convite do Franzé. Na verdade, a gente já tem conversado informalmente sobre essas questões da filosofia brasileira, e até em outros trabalhos, em outros momentos, mas ao mesmo tempo eu fiquei, a partir desse convite, pensando o que eu poderia falar nesse horizonte de construção de uma questão que existe uma filosofia brasileira, e poderia-se falar de uma filosofia genuinamente brasileira. Há algo que poderíamos dizer que se poderia enquadrar na filosofia nascida aqui nas terras tupiniquins, enfim. E aí eu não sei de filosofia brasileira, a não ser aquilo que eu poderia tomar da proposta de Flusser, que eu tenho mais conhecimento, mais proximidade. Ele tem uma obra chamada Fenomenologia do Brasileiro, em que ele vai fazer uma ferrenha crítica à racionalidade ocidental, à crise da civilização ocidental como uma crise da racionalidade ocidental, e uma crise que surge a partir de uma proposta situada na cultura europeia, que ele vai chamar de uma cultura ocidental eurocêntrica. E aí ele vai propor a construção de uma reflexão a partir do lugar do brasileiro.
e vai contrapor várias questões daquilo que ele chama de uma vida genuinamente brasileira, uma vida aqui no Brasil já dentro dos moldes eurocêntricos e a própria cultura europeia. Por exemplo, ele faz uma crítica na época falida oligarquia rural brasileira, a burguesia brasileira, já tendo absorvido muitos elementos da cultura europeia, e vai fazer uma defesa de um modus vivendi do brasileiro nativo, do índio, depois do negro, trazido na época da colonização aqui, contrapor as ideias positivistas de progresso, de desenvolvimento, de ordem, a ideia do homo ludus, ou seja, do brincante, na figura do índio. Então, eu saberia falar de alguns judeus, no caso do Flusser, de Emmanuel Levinas, que alguns de vocês sabem que é a minha pesquisa no mestrado, que trata justamente dessa mesma direção, né, de uma reflexão preocupada com a saída de um lugar já consagrado, que é o que Emmanuel Levinas vai chamar de um lugar grego. Evidentemente que a apropriação que se faz da cultura grega ao longo da história do Ocidente, e como isso se cristaliza, se torna rígido, do lugar grego como lugar único de possibilidade da razão para um outro lugar além do Ocidente. Um lugar ou situação na relação com o outro, ou com uma outra possibilidade fora desta que era tida como a única possibilidade de pensar. Então, uma filosofia judaica a partir desses autores, Flusser é um filósofo de origem judaica, e outros mais que estão nessa mesma esteira dessa reflexão, enquanto uma filosofia do êxodo, uma filosofia da migração no século XX, em busca de outros lugares que não mais esse lugar de centralidade da cultura europeia. E aí eu lembrei de outras ocasiões em que nós falávamos também, questionávamos esse lugar legítimo de uma filosofia brasileira, uma filosofia brasileira expressa a partir privilegiadamente da literatura, mas como o Flusser identifica também em outras esferas, dentro da esfera da arte, o Franz aí falava agora há pouco, mas uma literatura específica que ganha notoriedade ou visibilidade nesse tocante da aproximação com a reflexão filosófica. Então, uma literatura específica com um conteúdo específico, que é aquela que trata da formação da identidade nacional, de uma certa maneira, vamos destacar isso, ao mesmo tempo de uma resistência a certos projetos de identificação. Então, algumas figuras que aparecem como conteúdos dessa literatura, talvez paradoxalmente, ao mesmo tempo que ali aparecem como constitutivos ou num esforço de constituir o que é legitimamente brasileiro, resistem a outras formas de identificação. Então, é uma literatura que trata, por exemplo, do retirante, do fugitivo da seca, dos trânsitos nessa circunstância, né, da vida brasileira, ou das figuras nos quilombos, dos fugitivos dos cativeiros, da capoeira enquanto realidade marginal, perseguida, das lutas de emancipação e liberdade, das mudanças de lugar, seja físico ou ontológico, constitutivo, do migrante em várias ocasiões, ou dos que são situados à margem, como, por exemplo, as figuras das cidades portuárias, como algo que é explorado pelo Flusser na obra Fenomenologia do Brasileiro. Quando ele vai falar da figura do índio, ele coloca em paralelo também a figura do malandro do século XIX, que é o boêmio do Rio de Janeiro, o boêmio da Bahia, o boêmio das cidades portuárias, enfim, essas figuras, né, que fazem parte de uma identidade brasileira, mas uma identidade colocada à margem, porém não desvinculada do que genuinamente se tem por brasileiro, né? O capoeira, o malandro, enfim, né? A preguiça, né, do baiano e tantas coisas que eram colocadas, o carnaval, o carnavalesco. Eu sempre gosto de
de citar esse exemplo de como o Flusser utiliza o carnaval como metáfora para falar desse questionamento que ele faz à cultura europeia. Então, o carnaval que é visto religiosamente como promíscuo, como pecado, né, como um momento de dispersão, de baderna, de violência, de desordem, como algo prejudicial à proposta do progresso e do desenvolvimento, porque eram muitos dias feriados, muitos dias sem trabalho, sem produtividade, em que as pessoas se fantasiavam para ser aquilo que elas não podiam ser, elas criavam uma fantasia, um mundo que não existia, e o Flusser vai fazer toda uma fenomenologia desses exemplos todos, inclusive o carnaval, para chegar a essas questões mais universais. Olha, se no carnaval, na verdade no carnaval as pessoas não vestem a fantasia para ser quem elas não são. Mas no carnaval as pessoas não botam a fantasia ou colocam a máscara, elas tiram a máscara e mostram quem elas são de verdade. O genuinamente brasileiro é o homo ludus, o brincante, aquele que quer viver a vida para aproveitá-la em sua plenitude, né? E que a ideia de progresso ali não caberia nesse sentido europeu. Então, nesse questionamento da razão ocidental, eu também gosto e uso como mote uma expressão do Gadamer, quando ele diz assim, que o filosofar estaria na proximidade da fala ou do discurso que tematiza aquilo que fica de não dito quando se diz algo, né? Então, esse outro lugar que está à margem e que não é considerado como lugar legítimo da reflexão. Então, a partir disso, proponho a vocês a refletir sobre a migração de um filósofo, ora judeu, ora tcheco, ora brasileiro, ora alemão, ora francês, ora londrino, mas que ele mesmo se autodenomina sem chão. E aí, essa expressão é o título de uma autobiografia do Flusser. E aí eu procurei como referência mais importante essa obra, porque em outra ocasião a gente já tinha falado bastante da fenomenologia do brasileiro, que em alemão se utiliza a expressão bondelos, que quer dizer justamente sem chão, sem fundo, sem fundamento. Então, este vem fazer eco à pesquisa que a gente está tentando desenvolver no Núcleo de Estudo e Pesquisa no Pensamento Antigo e Medieval, que trata justamente dessas fronteiras do pensamento ocidental, numa linha chamada Pensamento Não Ocidental, Diálogo e Pensamento Não Ocidental, e que a gente está construindo um projeto de pesquisa com o título Entre o Grego e o Semita. A nossa referência principal é o pensamento de Levinas e o diálogo com a filosofia ocidental, a partir da cultura judaica. Então, na metáfora que Levinas utiliza, ele utiliza uma referência como metáfora para simbolizar o pensamento ocidental, que é a figura de Ulisses, ou Odisseu, que em seu retorno para Ítaca, configura o esforço do pensamento ocidental como o pensamento do conceito, o pensamento do retorno, o pensamento da identidade, da identificação. E ele contrapõe simbolicamente essa figura de Odisseu à figura judaica de Abraão, como representante desse pensamento do êxodo, desse pensamento de saída de si, itinerante, sem retorno, né? Claro que parte do esforço de identidade, de construir o conceito, mas sem saber se isso de fato vai se concretizar ou na impossibilidade de se concretizar como algo definitivo. Então, a filosofia do êxodo do desenraizamento e da desterritorialização. E aí eu pensava, em vez de afirmar, ou talvez no esforço de afirmar uma filosofia brasileira, nos colocasse de novo numa condição que o próprio Levinas denuncia de um pensamento filosófico ao longo do Ocidente não conseguiu evitar a violência e se tornou ele mesmo um pensamento violento. Então, de afirmar, como o Flusser num determinado momento afirma e depois abandona essa posição, uma filosofia a partir da cultura, uma ética a partir da cultura brasileira como alternativa para a crise do Ocidente, e depois perceber que poderíamos também afirmar muitos outros não lugares, ou outros lugares
para não tomar de novo o lugar desse mesmo que ele denuncia, que é o lugar eurocêntrico. Então, a nossa pesquisa visa uma investigação, uma aproximação, um diálogo entre o pensamento de Platão e Levinas. E a gente faz considerações nessa apresentação de hoje a partir de algumas referências que tratam dessa filosofia da migração em Flusser, Charles Feitosa da Unirio, um outro texto de dois autores que trabalham o diálogo entre Flusser e Hannah Arendt, analisando a biografia desses dois filósofos como condição e possibilidade da construção de suas propostas filosóficas, e uma outra referência com o título Marginal e Apátrida na Filosofia Brasileira, que é, na verdade, um estudo sociológico sobre Wilhelm Flusser. Então, o lugar do Flusser com um questionamento sobre uma filosofia que, em vez de se dedicar quase exclusivamente à exegese de textos canônicos, e que se acusa a filosofia feita no Brasil como tendo feito a maioria das vezes isso, com raras exceções, como o esforço do Farias Brito, deveria se voltar então para a compreensão dessa cultura singular, que é a brasileira, em toda a sua peculiaridade e perspectiva libertadora. No texto do Flusser, Fenomenologia do Brasileiro, ele procura resgatar aquilo que ainda não foi tocado na cultura brasileira pela cultura europeia. Então, o objetivo da nossa fala é expor as principais diretrizes do projeto de uma filosofia da migração por Wilhelm Flusser. Embora o problema da migração não pareça ter um estatuto filosófico, veremos, e sobretudo é possível verificar isso na obra Bodenlos, que trata-se aí de uma das questões mais importantes da filosofia na ótica de Flusser. Era ele mesmo, Flusser, um migrante. Suas reflexões sobre os movimentos migratórios eram para ele ao mesmo tempo filosóficas e autobiográficas. Bom, e aí quem foi Wilhelm Flusser? Surpreendentemente, poucos no Brasil conhecem esse filósofo. Na verdade, ele é mais conhecido na área da comunicação, do design e da arquitetura. A sua origem é na antiga República Tcheca, onde ele nasceu, morou. Depois, no Brasil, ele passou por aqui e ficou por mais de 30 anos, passando pelo Rio de Janeiro, depois a maior parte em São Paulo, com a produção de uma vasta obra, traduzida do português para o inglês, para o francês e alemão. E isso ele faz intencionalmente. Por exemplo, ele escreve em português, traduz para o alemão e publica em alemão, estando na Alemanha. E ele, estando no Brasil, ele escreve em alemão, aí traduz para o português e publica em português. Enfim, fazer esses exercícios. Flusser nasceu em 12 de maio de 1920 em Praga, filho de pais judeus, cresceu falando alemão e tcheco, estudou filosofia na Universidade de Praga a partir de 1939, mas teve que interromper os estudos com a invasão de Hitler à República Tcheca. Emigrou então para Londres e depois para o Brasil. A intenção dele era ir para os Estados Unidos, mas uma série de problemas o impossibilitou de chegar até lá, e aí ele teve que aportar no Rio de Janeiro. Sua família foi toda dizimada em campos de concentração, e ele chega ao Brasil com o sogro, a sogra e a futura esposa. No Brasil, durante a década de 40, ele realizou diversos trabalhos para sobreviver como estrangeiro aqui. Continuou seus estudos de filosofia de maneira informal, como autodidata, e é uma das questões com relação à permanência dele posteriormente na USP, pelo fato de ele não ter um diploma de filosofia. Nos anos 50, aparecem as primeiras publicações em jornais e revistas sobre problemas de filosofia da linguagem e fenomenologia do cotidiano. Em 1959, ele é convidado a assumir uma cadeira de filosofia da ciência na USP, e em 1963 lança o primeiro livro intitulado Língua e Realidade. De 65 a 72 do século passado, ele divide a tarefa de lecionar filosofia na Faculdade Humanística do ITA, em São José dos Campos. Com a publicação de diversos artigos em jornais e revistas,
além de palestras como professor visitante em Yale, nos Estados Unidos, Barcelona e Berlim. Em 72 ele começa a enfrentar problemas com o regime militar, e aí é um momento traumático para Flusser, assim como a vida da Europa perseguido por Hitler foi também um momento muito difícil. Essa saída do Brasil forçada, né? Ele é exilado, né? Na década de 70 também foi muito forte para a construção do que ele vai escrever depois desse momento, né? E aí ele torna-se professor da Escola Nacional de Fotografia em Provence, na França, onde prosseguirá suas pesquisas sobre novas mídias e cultura, que é a temática pela qual ele é mais conhecido, né? Chamado filósofo da comunicação, filósofo das novas mídias. Em 27 de novembro de 1991, um dia após uma conferência sobre mudanças de paradigma da ciência, no Instituto Goethe, em Praga, acontece um acidente e ele morre. E olha que ironia do destino, né? Depois de 40 anos, ele retorna a Praga, sua cidade natal, num evento que foi feito em homenagem a ele, e depois da palestra de abertura, no dia seguinte, retornando para a França, ele sofre um acidente de carro, a mulher vinha dirigindo, o carro bate numa árvore, ela sobrevive, mas o Flusser chega a morrer, né? Bom, é sintomático que a maioria dos textos, anotações e projetos de livros que tenham como tema a migração no pensamento de Flusser tenham sido escritos em meados da década de 70, depois do banimento do Brasil por causa da ditadura militar. A expulsão daquilo que ele tinha chamado de segunda pátria, ou a pátria escolhida por ele, parece ter causado uma frustração maior do que a expulsão da pátria original, que foi a República Tcheca. Pela própria biografia, ele deixa isso claro, né, no livro, pela própria biografia de Flusser, sabemos que ele viveu uma experiência radical de desenraizamento, de falta de chão, que é o título do livro, né, que foi publicado em 1999, 8 anos depois da sua morte. A sensação de falta de lar é descrita com precisão em uma de suas citações, né? E ele diz assim, abre aspas, nasci em Praga e meus antepassados parecem ter morado por mais de 1000 anos na Cidade Dourada. Eu sou judeu e a frase, no ano que vem em Jerusalém, me acompanha desde a infância. Estive envolvido durante 3 décadas na tentativa de construir uma cultura brasileira, a partir da mistura entre elementos europeus ocidentais e orientais, africanos, asiáticos e indianos. Moro em uma aldeia na Provence. Fui incorporado visceralmente nessa comunidade atemporal. Fui educado pela cultura alemã e participo dela há muitos anos. Enfim, não tenho pátria, porque muitos lares ou pátrias se acumulam em mim. Isso se exterioriza diariamente no meu trabalho. Sinto-me em casa em 4 línguas e sou obrigado a retraduzir tudo o que escrevo nessas 4 línguas. Fecha aspas. Ao pensar a questão da migração, Flusser está assumindo o caráter autobiográfico da sua filosofia, como uma filosofia da migração, que nunca foi sistematizada, mas apresentada em algumas teses instigantes. São elas. Em primeiro lugar, Flusser afirma que a dificuldade dos sedentários em lidar com os arrivistas é sintoma de uma doença estética. E o que a gente quer desenvolver aqui do conceito de Flusser, dos conceitos que Flusser constrói em relação a isso, é justamente a partir desse conceito principal do sedentário e da reação a esses que estão em trânsito como uma doença estética, ou como um problema, uma questão estética. Em segundo lugar, o autor defende a posição de que o exílio pode ser um fenômeno positivo. E por fim, terceiro lugar, para Flusser, migrar é uma atitude de revolta contra as condições estabelecidas e uma forma de engajamento para promover transformações.
Então nós vamos tratar justamente desses dois conceitos, revolta e engajamento. Então, Flusser desloca o problema da migração do âmbito socioeconômico para o ontológico, ao estabelecer as bases do patriotismo dentro disso que ele chama de uma lógica estética. Olha só. Segundo Flusser, toda casa é para seu morador algo bonito. Está lá em Bordeaux. Pois ele está acostumado com ela, com a sua casa. Sente-se seguro, tranquilizado. A casa não muda, permanece. E na descrição que está no livro, vou aproveitar para fazer um comentário para a Camila. Parece muito aquilo que a gente vai ver em breve, em Totalidade Infinito, na descrição que Levinas faz do momento da constituição da subjetividade na economia da casa. O lugar da posse, o lugar privilegiado da identidade, da identificação, da construção do mesmo, porque é o lugar que eu me reservo. E ali onde ele coloca a metáfora do mito de Giggs, né, do cara que mata a esposa do rei, né, mas ele tinha um anel mágico, em que ele ficava invisível, e ele via todo mundo, mas ninguém o via. E ali Flusser está se referindo a justamente esse momento da construção da subjetividade, que é o estar na casa, o lugar da posse. Então, a casa não muda, ela permanece, é o lugar da identidade. Já o que vem de fora é inabitual. A casa é o lugar do habitar, ou o lugar onde eu habito, e que por concorrência decorrente disso, o lugar do hábito, do costume, do rotineiro, né? Daquilo que é familiar e daquilo que é identificado. O confortável parece bonito, já aquilo que é diferente, inusual, causa desconforto, parece feio. A lógica estética torna tudo belo quando incorpora a casa, traz para dentro da casa. Que aqui é, na verdade, a subjetividade, né? Quando eu identifico com o sujeito, ou quando eu tomo o sujeito como referência de construção do conhecimento, de toda a exterioridade do mundo, da natureza, de toda a experiência externa a uma interioridade. E quando eu tomo a própria interioridade como objeto, né? Mas também torna tudo feio, quando algo é expelido, banido ou expulso. A tese de Flusser é de que, abre aspas, o patriotismo é, antes de tudo, um sintoma de uma doença estética, fecha aspas. Sentir apenas o lar como bonito, enraizar-se na pátria original e manter-se fechado para o feio que chega e que poderia ser transformado em belo. O imigrante é para o enraizado alguém ameaçador. Refugiado. Mas aí ele vai fazer uma distinção entre o refugiado, o emigrante e o imigrante. E a gente vai já distinguir esses três conceitos. O imigrante é para o enraizado alguém ameaçador, pois expõe a fragilidade do lar sagrado. O arrivista é alguém que já está no lugar, mas não inteiramente. É um aspirante à residência. E aí eu lembro também, fazendo aqui um paralelo o tempo todo com Levinas, do hóspede em Levinas, né? Daquele que é acolhido pela subjetividade. O Levinas também usa a expressão feminino. Enfim, taxado de recém-chegado pelos locais, pelos nativos, para que estes possam se sentir mais seguros na sua moradia. Com a chegada dos migrantes, surge um polêmico diálogo, que tanto pode gerar um pogrom. O que é isso? É uma reação coletiva e violenta que acontecia aos judeus na Europa, na perseguição, né, no movimento antissemita. No caso, a comunidade judaica, uma classe ou uma minoria. Um ataque organizado contra uma comunidade judaica com grande destruição, gerando morticínio, insuflando ou tolerado pelas autoridades oficiais. Sempre penso assim: escapamos do pogrom, escapamos dos fornos crematórios dos nazistas. Então, tudo é lucro.
numa obra literária da época. Ataque ou tumulto semelhante em outros países da Europa Central e Oriental ao povo judeu. Ou então, se não uma perseguição, um enriquecimento da pátria, ou ainda uma libertação do enraizado de suas raízes. Mas será possível desenraizar-se? O enraizamento do homem, segundo Flusser, é um conceito ideológico, pois na prática ninguém é enraizado, e na verdade ele vai assumir essa condição de imigrante ou do próprio sem chão como a condição humana mesmo. E aí no texto do paralelo com a Hannah Arendt, né, há sempre essa discussão da condição humana em Arendt e do que o Flusser entende como a condição humana. Falar de raízes faz o homem parecer um legume, diz ele, fixado na terra. Outra tese fundamental de Flusser diz que para ser homem é preciso assumir o desenraizamento, e que na verdade só o somos nesse desenraizamento. O exílio, que é a expulsão violenta de pessoas de suas condições originais, pode vir a ser uma oportunidade criativa, um bom método, para que as pessoas se tornem seres humanos no sentido mais pleno da palavra. E aí eu lembrava, uma certa ocasião, uma entrevista de Caetano e Gil falando sobre o exílio, de como os dois reagiram de forma muito diferente a essa situação. Enquanto Gilberto Gil em Londres, né, ganhava a noite, conhecia artistas, e ia compor, enfim, conhecer a cidade, Caetano ficava em casa com depressão, né, sem querer sair, chorando, né, deprimido o fato do exílio. Então, o argumento de Flusser desenvolve-se da seguinte maneira: quem é expulso é retirado do seu lugar habital. O hábito é como uma capa ou véu que cobre as questões, as relações, os estados de coisas. No âmbito conhecido e familiar do morador, do sedentário, do nativo, somente as alterações são perceptíveis e informativas, mas não o que permanece, pois parece redundante, porque já é identificado, né? No exílio, tudo é inabitual. O exílio é um oceano de informações caóticas. Mas a condição de não morador impede que essas informações possam ser trabalhadas como mensagens cheias de sentido. É preciso processar esses dados. Quem não conseguir será como que engolido no exílio. É questão de sobrevivência. Processar os dados caóticos é inventar. É preciso ser criativo quando se foi expulso de sua pátria. Trata-se aí de uma apropriação positiva do banimento contra o mero compadecer-se do exilado. Quem simplesmente ajuda o expulso quer reintegrá-lo no ordinário e habitual. Trata-se da mesma lógica que promove o exílio, ainda que inversamente. Então, no intuito de aproximar o mais possivelmente o estrangeiro da condição de vida do nativo. Os expulsos e banidos eram fatores de perturbação da ordem e foram expulsos para que a pátria pudesse se tornar ainda mais comum e habitual do que antes. O hábito é como um cobertor de algodão, cobre todos os cantos e abafa os sons. É anestésico, esconde informações. O hábito faz tudo ficar bonito e tranquilo. Vimos que a boniteza do lar habitual é a fonte do amor à pátria, o próprio patriotismo. Tira-se o cobertor e tudo fica monstruoso, inabitual, deslocado. No exílio, onde o cobertor do hábito foi retirado, passamos a perceber de forma mais apurada o mundo e tornamos-nos revolucionários, mesmo que apenas para poder morar num novo lugar. Para o exilado, toda terra nova é a América, diz Flusser. Para quem já mora há muito no mesmo lugar, todo o território é antigo, mesmo que seja na América.
Para Flusser, somente o migrante é verdadeiramente americano, mesmo quando ele migra para outros lugares, antigos ou sagrados. A atmosfera americana está em todo lugar onde ele se sentir sem raízes. É indiferente para onde se é banido. Para os exilados, mesmo todo exílio é terra nova. Mas, para moradores originais, toda terra tem um outro caráter, a saber, dos hábitos que cobrem as verdades. Existem países que, por hábito, se consideram terras novas. Por exemplo, a América, ou a terra de nossos netos, ou a terra dos aparelhos tecnológicos. E existem terras que, por hábito, são antigas e se tornam como sagradas. Por exemplo, Jerusalém, ou a terra dos textos lineares ou dos valores burgueses. Fecha aspas. O exilado toma sempre a terra com um novo caráter, obrigando os que se acham novos a se descobrir como antigos e os antigos a se descobrir como animais habituais. Os exilados são desenraizados que procuram desenraizar tudo à sua volta para poder lançar novas raízes. Será preciso ter consciência desse processo vegetal, que o homem não é uma árvore ou legume, que não precisa fincar raízes fixas no solo. Dá trabalho não fincar raízes. A dignidade humana está na falta de raízes e na liberdade de permanecer estrangeiro, diferente dos outros, um outro dos outros. Olha só, e o Flusser escreve isso algumas décadas depois de ter escrito a Fenomenologia do Brasileiro. A Fenomenologia do Brasileiro é da década de 60. E Baudelot foi publicado na década de 90, depois da morte de Flusser. Né? Então, provavelmente, ele escreve entre a década de 80 e um pouco antes da sua morte. Então, porque assim, o Flusser escreve a Fenomenologia do Brasileiro e defende a cultura brasileira como um lugar de se pensar uma outra alternativa para a crise ocidental, o lugar de se pensar uma outra ética, e isso antes dele ser exilado pela ditadura. Quando ele é exilado pela ditadura, então ele como que percebe que aquela sua proposta não teria condições de ser efetivada e se decepciona com o rumo que o Brasil está tomando. E aí, um certo tempo depois, ele já toma esse direcionamento. Não é afirmar o lugar do brasileiro, mas é afirmar esse não lugar, que pode ser do brasileiro, do argentino, do judeu, ou de todas as etnias que ele carrega junto consigo. Né? Então, dá trabalho não ficar raízes, a dignidade humana está na falta de raiz e na liberdade de permanecer estrangeiro. Diferente dos outros, o estrangeiro como diferente dos outros. Um outro dos outros. A pátria do apátrida é o outro, entre aspas. A hipótese flusseriana vale tanto para os boat people, os refugiados de hoje, né? Os palestinos, os refugiados que eu falo, aqueles que atravessam o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, os palestinos, que são esses diante do projeto do Estado de Israel, aqueles que permanecem sem lugar, e é assim desde a história bíblica, desde do Êxodo, né? E quando os judeus chegam na Terra Prometida, e toda aquela história contada a partir do lugar dos vencidos, que Moisés nem sequer teve a oportunidade de entrar na Terra Prometida, ele morre antes do povo judeu chegar na Terra de Canaã. Essa terra já tinha donos, e os judeus vão guerrear e, através do derramamento de sangue, expulsar os legítimos donos dessa terra. Né? Então, os palestinos, os afegãos ou curdos, mas também para os idosos, aqueles que se sentem expulsos do mundo de suas crianças e netos. Ou ainda para os humanistas, que sentem na pele um certo exílio em relação ao mundo tecnológico e exato. Estamos em uma época de banimentos. É tarefa do pensamento reavaliar esses fenômenos culturais positivamente também. E aí já estou concluindo. Abre aspas.
Nós, migrantes, somos as janelas através do qual os nativos podem ver o mundo. Fecha aspas. Diz Flusser, em uma de suas entrevistas, o homem é condicionado por coisas naturais ou culturais. Pode ser explicado até certo ponto por esse condicionamento, mas o homem não é totalmente condicionado. Existe sempre um lugar sem coisas naturais ou culturais, no qual ele é livre. Esse lugar pode ser chamado de ironia, figura de retórica de dizer o contrário do que se entende, tal como a ironia socrática, que consistia em simular uma certa ignorância para demonstrar a fragilidade do discurso do interlocutor. Enfim, um discurso estratégico contra o poder. O movimento que eleva o homem à ironia não pode ser explicado ou previsto pelas suas condições naturais ou culturais, mas exatamente por ser contra ou apesar delas. O movimento do homem para a ironia pode ser chamado de revolta. O movimento para fora da ironia pode ser chamado de engajamento, ou seja, uma volta às condições da situação, com o fim de alterá-las. Então, há uma saída e um retorno, um intuito de uma transformação. Os dois movimentos compõem aquilo que Flusser vai chamar de liberdade humana. O homem é livre porque pode se revoltar contra as suas condições e alterá-las. A possibilidade da ironia e do engajamento diferencia o homem das coisas a seu redor. É a sua dignidade qualquer explicação do homem apenas pelas condições naturais ou culturais é uma desdignificação do homem. Flusser chama então de emigração o movimento da revolta na ironia e de imigração o movimento da ironia para o engajamento. Minha revolta me leva a sair do meu lugar, a migrar, mas esse migrar também é uma fuga. Qual a diferença entre migrar e fugir? O homem é livre quando pode fugir? Quando eu abandono um condicionamento para readentrar em outro condicionamento no mesmo nível, eu sou um apenas refugiado. E aí a diferença da fuga para o migrar. Eu não me revoltei na condição do refugiado, na condição do fugitivo, na condição da fuga. Eu não me revoltei, nem me engajei, apenas me deixei levar. Trata-se de um movimento previsível e por isso mesmo sem dignidade, sem liberdade. Na prática, toda imigração tem algo de fuga e toda imigração tem algo de salvação. Qual será então a diferença mais radical? O refugiado está preso, positivo e negativamente, nas condições que ele abandonou. Ele as carrega consigo em seu caminho, na forma de uma mistura de amor e ressentimento. E aí Flusser identifica, ele vai também falar isso na sua autobiografia, que é um momento de crise quando ele chega no Brasil, que ele se entende nessa condição de refugiado, ele está revoltado, ele fica muito deprimido porque ele não consegue aprender a língua portuguesa no Brasil, não consegue arranjar emprego, não consegue se envolver com as pessoas no Rio de Janeiro. Aí, numa tentativa de melhorar de vida, ele vai para São Paulo para tentar conseguir emprego. Então, o imigrante, ao contrário, distanciou-se de suas condições. Na sua revolta, ele seleciona o que lhe interessa e o que deve eliminar. O refugiado é alguém que está fechado de novo. Não tem nada para dar nem para tomar. O imigrante se mantém aberto para a assimilação de novas condições e para atuar de maneira modificante. Baudelot, página 39. As categorias da filosofia da migração de Flusser são ainda vagas e nebulosas. A fronteira entre a fuga e a autêntica imigração nunca ficará suficientemente clara, mas ela tenderá a tentar transmutar o sofrimento de quem é forçado a se exilar em uma dor de parto,
a interpretar a migração como uma experiência radical de liberdade, cheia de mensagens para o futuro. O sedentário tem propriedade, o viajante experimenta. O sedentário mora no hábito, o viajante corre perigo. No século XXI, não é mais a propriedade, mas a informação que garante o poder. Não é mais a casa que se torna funcional, mas a comunicação. Começamos todos a nos nomadizar na era da informação. Vivemos numa época em que fomos banidos da realidade. Não temos mais certeza se o que vemos é verdadeiro ou não. Depende de nós decidir se esse desenraizamento do real será vivenciado como exílio forçado ou como uma experimentação que permite novas e criativas formas de resistência. A migração é um tema filosófico por excelência, porque fazer filosofia é uma espécie de migração interior. Filosofar é se exilar na própria casa, na cidade, no mundo, em si mesmo, elevando a cobertura do habitual que repousa sobre as coisas, elevando no sentido de tirando, né? A cobertura do habitual que repousa sobre as coisas. Bom, gente, é isso. Foram algumas provocações a partir do destaque que a gente fez de alguns conceitos fundamentais que o Flusser constrói na obra Bom de Los, né? E tentando fazer essa aproximação com essa condição do filósofo migrante que é o Farias Brito. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma questão, alguma reflexão, provocação, alguém discorda disso, né, dessa ideia, acha que não é por aí, a gente tem que realmente solidificar essas identidades e permanecer nelas. Ficar estático, né? A gente estava sentindo reconhecido, toda vez que alguém falava um pouco, não tão bem, para dizer mal, isso lá, sabe? Era qualquer coisa. Ah, mas é porque uma coisa não. Isso eu acho uma coisa importante, não, mas é sério, isso eu acho importante, né? Que quando a gente foge, né, dessa coisa né, quando a gente foge da tradição, a gente pode estar só fugindo, né? Então, e aí a gente leva esse rancor e ao mesmo tempo é uma adoração bem velada que envolve um rancor e um ressentimento em relação a isso que ele está fugindo. Né? E aí uma outra experiência é essa experiência da imigração em relação aos autores clássicos, né? Porque você pode transitar, né? Se transformar. Porque senão você, eu acho que acontece isso às vezes, né? Vocês querem fugir para tentar refundar em outro lugar uma mesma experiência de identidade. E aí é uma besteira, né? Você pensa, por exemplo, a dialética hegeliana, né, que a ideia do Hegel na dialética é de que você, a partir da sua identidade, você a nega para encontrar essa diferença, para encontrar o outro. Então, é nessa relação com o outro, muitas vezes pela oposição, é que a sua identidade se constitui. Não negativamente, a ideia da dialética do senhor e do servo, de senhor e escravo, a ideia de senhor e servo, é de que a nossa identidade se constrói no embate com a oposição, com a contradição, com a diferença. Isso é fundamental para a nossa formação. Você caminha para o oposto a partir de si mesmo. É uma coisa bem estranha. Heráclito chamava isso de enantiodromia. Você vai até o extremo da sua identidade, da sua posição, e nesse extremo você é conduzido ao oposto, ao diferente. Então, essa ideia de que os extremos são perigosos porque eles podem conduzir justamente aquilo que eles tanto negam. Acabam afirmando o que eles tanto negam. Enquanto, na verdade, a gente deve aprender com essa relação com o outro. Né? A gente deve buscar esse trânsito de uma forma que não se torne a negação do ponto de vista da eliminação do outro. Isso não está distante da gente. Do fascismo, né? Se me permite colocar um exemplo,
vi agora entre um curso de formação para professores, e retomando o exemplo que começou a conversa, por parte da Camila, né, a história do Padre Cícero Juazeiro, e que é muito comum o discurso dos nativos em relação a uma rejeição à experiência religiosa da Romaria, não especificamente a questão religiosa, mas o lugar social daquele que está em trânsito, daquele que vem do romeiro. Então a gente escuta coisas do tipo, a cidade fica suja, o trânsito fica, né, horrível, a gente não pode transitar no período, né, dos carros das romarias andando na cidade, eles fedem, a gente escuta expressões desse tipo, né? E aí aparece isso, aparece aquilo, muita sujeira, mas não se pensa a cidade pretensa, cosmopolita, né, a região metropolitana, como aquela que acolhe as pessoas em trânsito. Quer dizer, a mentalidade não é essa. Não precisa nem a gente ir para uma Europa que rejeita os estrangeiros, não precisa ir para os Estados Unidos no governo Trump, quando a gente experimenta coisas desse tipo e reproduz esses discursos no dia a dia, às vezes até sem se dar conta disso. Por exemplo, as identidades, as questões de gênero, né? Hoje, quando se questiona, por exemplo, a presença do feminino naquilo que seria o corpo masculino, uma identidade masculina, que provoca uma ameaça, né, para determinados grupos que veem isso como uma afronta, né? E isso só demonstra que, no final das contas, quando se fixa nessa identidade, o que você perde com o trânsito em relação à diferença é justamente uma estagnação. Você fica estagnado, fica preso, se auto-nega, né? Porque ao negar o outro, você não está negando apenas o outro, você está negando a possibilidade da sua própria identidade. Então, muitas vezes a gente chama contraditórios, opostos, mas muitas vezes também são complementares, né? Essa ideia de complementar, que isso é possível na medida que há uma abertura. Por exemplo, uma vez um aluno perguntou uma coisa interessante, que ele era evangélico, e aí perguntando como é que fica, por exemplo, eu gosto de arte marcial, então acho interessante o taoísmo, né? Aquela filosofia lá da China, mas no taoísmo você vê os opostos unidos, né? Que é o yin e o yang. E dentro do yin tem uma bolinha branca, que é o yang, e dentro do yang, que é o branco, tem uma bolinha preta, que é o yin. Ele perguntou, mas como eu sou cristão, eu não posso pensar que o bem e o mal são complementares. Olha a ideia. Ele disse, olha, não é bem assim. No taoísmo, o yin e o yang são complementares. O mal, no sentido absoluto que a gente fala, é quando há o desequilíbrio. Não é o yin que é o mal e o yang que é o bom. Mas é o desequilíbrio dos dois que provoca a irrupção do mal. Isso é. Nesse sentido, não tem nenhuma contradição com a doutrina cristã, que vai falar do diálogo, da divisão, da fragmentação, como aquilo que é ruim na espiritualidade cristã. O contrário da unidade, do diálogo, do encontro. Na dialética do seu e do certo tem justamente essa ideia. O símbolo e o diálogo. O Senhor não é apenas aquele que domina, né? É aquele que é dominado por essa condição de apropriação do outro, né? Então, se ele se permitisse não dominar, se permitisse ao outro também se manifestar, se realizar, ele sairia dessa condição da dependência que ele tem daquele que ele domina. Então ele poderia se realizar mais plenamente, ele poderia ser livre. Mas tanto o Senhor quanto o servo são, digamos, dominados um pelo outro. Então não se realizam, não se encontram. Como também a gente pode aplicar isso para várias outras relações. O Sartre aponta isso para a relação entre o homem e a mulher, ou um casal, independente de gênero, né? Quando um submete a sua liberdade à vontade do outro e se torna o submisso e o outro se torna o dominante. Ora, essa relação já se torna uma relação frustrada porque aquele que se submete entra na condição de objeto. Mas ninguém quer se relacionar com o objeto, porque os objetos a gente utiliza, a gente domina. Então você só se realiza quando o outro não é mais objeto. É um outro ser livre. Só que a liberdade esbarra, né, na vontade diferente, em querer outras coisas, em agir diferente. Então, o que poderia ser a condição de realização é isso.
duas liberdades pudessem se encontrar, e o que impede a realização da liberdade é quando uma delas se submete. Então esse é o grande problema das relações, né, entre as pessoas, porque a gente, ao mesmo tempo que quer alguém livre, a gente quer submeter, porque acha que só assim a gente pode ter uma relação pacífica, mas as relações não são sempre pacíficas nesse sentido, né? São sempre conflituosas, mas é no conflito que surge a harmonia, surge a possibilidade de uma formação mútua, né? De uma aprendizagem, de reconhecimento. Eu só tenho reconhecimento quando, né, reconheço o outro. Se eu não reconheço a vontade do outro, o querer do outro, a outra forma de pensar, eu também não sou livre, porque eu já, nessa cisão, eu me impeço, né, a relação. Eu crio uma barreira. Eu faço um muro à la Trump, né? Um muro que quer impedir que o diferente entre, né, com medo da ameaça do diferente, quando na verdade ele que está se encastelando, né, ele que está se trincheirando. Então não aprende nada, não avança, não cresce, né, estagna, e aí a tendência é se tornar o obsoleto. Né? Sem o outro também eu não consegui realizar. Mais ou menos isso, né, que a gente tinha como reflexão. Vocês têm mais alguma coisa? Então, seria interessante ler essas obras, mas seria interessante também pensar coisas diferentes, né? Não ficar sempre na sombra, né, dos pensadores, mas tentar virar pensador também, né? A ousadia é sempre boa. Pelo menos que a gente conhecendo essa ousadia, né, a gente também se inspire para tentar seguir outros caminhos, né? Porque se a gente observar a filosofia no seu surgimento, é bem isso que o Flusser, o Marcondes colocou aqui a respeito do Flusser, esse trânsito, né? E principalmente agora que a gente vive um período em que os trânsitos estão bem mais intensificados, mais evidentes, são os trânsitos de gênero, os trânsitos que diz respeito à migração, né? A crise, né? Que é aquela ideia de uma Europa, né? Que seria o lugar onde todas as nações poderiam encontrar uma unidade, a ideia de uma União Europeia, né, que começa a se esfacelar. A ideia de que o migrante, o refugiado, é uma ameaça. Né? Isso é extremamente provocativo, porque à medida que demonstra uma rejeição a esse trânsito, também demonstra um certo comodismo, né? Uma tentativa de se acomodar num mundo que não permite mais essa comodidade, né? Não permite mais essa acomodação. Por quê? Porque vivemos o fluxo, né? Volta lá para Heráclito, volta para os pré-socráticos. A filosofia surgiu com esse trânsito, né? Surgiu com o comércio, surgiu com o período que os gregos começaram a viajar, né, para a Índia, para o Egito, para a Suméria, para buscar conhecimento fora. O conhecimento não foi produzido, a não ser depois, né? Mas o conhecimento foi buscado fora. Então, a filosofia sempre foi uma investigação, não só sair dessa acomodação do conhecimento que se produz, mas em buscar o conhecimento que está além. Essa ideia de que o filósofo também é um viajante. Os filósofos começaram como viajantes. Eu lembro até de um aluno nosso que, em um determinado período, era humeano, depois passou a ser kantiano, e depois virou cético e continua em busca. Eu acho que isso é um processo que demonstra, né, essa ânsia de conhecer, de buscar o conhecimento. E não se solidificar, se cristalizar numa visão. Que você não consegue dar conta sozinho ou com um determinado tipo de doutrina, de pensamento filosófico. Porque a filosofia é esse trânsito mesmo, se sair dessa acomodação, sair desse lugar de satisfação, como hoje a gente está vendo em todas as outras formas, né? Não só na filosofia, na arte, né? Na questão de gênero, né? na própria religião, né? Hoje saiu uma matéria no jornal, foi postada aí no Facebook e em todas as redes sociais, que os brasileiros, boa parte, mais de 40% das pessoas, elas não assumem uma única religiosidade. Elas transitam por várias religiosidades. Ou seja, elas não se satisfazem assumindo a identidade católica, mas é um católico que frequenta o espiritismo. É bem híbrido, né? São identidades híbridas. Eu acho que tem um autor chamado Stuart Hall que trabalha justamente com isso, a crise dessas identidades fixas, né?
solidificadas, mas a busca de identidades híbridas. Hoje nós somos, ao mesmo tempo, tentamos falar de nacionalismo, quando o próprio brasileiro é uma mistura, né? Uma mestiçagem. E essas tentativas aí de fazer discursos nacionalistas acabam esbarrando nisso. Porque nós não temos mais essa pureza, nunca tivemos, né, na verdade, nem nós e nem os europeus. Né? A ideia de uma identidade fixa, né? Uma identidade única, ela perde completamente o sentido. O que a gente tem, na verdade, são essas articulações, esses trânsitos, essas intersecções. Né? Você vê boa parte dos terroristas que têm atacado algumas cidades por aí são de religião muçulmana, mas muitos são americanos, né, que estão lá nos Estados Unidos não como alguém de fora. São cidadãos americanos, muitos são cidadãos belgas, né, que de repente agora assumem uma nova identidade, que é a identidade de uma religião oriental, né, do Islã, mas que estão ali vivendo nesse mundo que todo mundo considera o mundo europeu, ocidental, contemporâneo, democrático, plural. Então você vê que uma coisa, né, não é tão simples. Mas a ideia é essa, né, que a gente possa... Não é? Ele já propôs várias disciplinas. Já esgotou a cota dele. Agora não seja essa experiência, eles nascem de você latino-americana, né? Oriental, africana. Mas assim... Aqui de colocar essa diferença também, né? Do currículo e tal. Às vezes o gente faz esses eventos, faz um mini curso, mas só para deixar a marca, né? Apontar para dizer, olha, tem alguém que tentou pensar seguindo esse circuito, né? Que não ficou, né, como muitos pensadores presos, né? Uma doutrina só, mas tentaram, né? Produzir a própria, né? Deixar um rastro, né? Deixar seus passos aí na areia da filosofia. Eu acho que a ideia melhor seria essa, né? Que a gente pudesse tentar produzir alguma coisa. Não ser um Farias Brito, mas ser Jonas, ser o Marcondes, ser... Mais alguém? Né, agradecer a todos os que contribuíram, né, para que a gente pudesse fazer essa jornada, né, sobre Farias Brito acontecer, né? Trilhas filosóficas, a professora Camila, né, que deu todo um apoio também.